A graça e a paz, povo de Deus. Vamos para a Bíblia? 3 frustrações de Faraó contra o povo de Deus, porque Deus era com o povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 1, verso 5, diz assim: todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Aqui vivia um tempo que José e toda a sua geração já tinha morrido. Mas 70 pessoas estavam no Egito. Essa era a esperança da nação. Era o futuro do povo de Deus. Essas 70 pessoas. Os filhos de Israel. E é interessante que esse povo, por serem fecundos, eles se multiplicavam, se fortaleciam e cresciam muito cada vez mais. E isso incomodava Faraó. E isso incomodava o povo egípcio. O crescimento do povo de Deus. Verso 6 diz: faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente, se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Deus era com esse povo. Eles estavam debaixo da bênção. 70 pessoas, é tanto que faz alusão às 70 nações, lá de Gênesis, capítulo 1. E esse povo, o fato de Deus ser com eles se multiplicavam, eles cresciam e se fortaleciam, independentemente da situação. Mas isso incomodava a Faraó. E esse crescimento tão grande incomodava ele. É tanto que diz no verso 8: entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. Esse rei, ele já não chegou a conhecer José, esse rei Faraó. Lembrando que Faraó não é uma pessoa, mas é um cargo, é um reinado, que é chamado de Faraó. Esse rei, ele tinha por nome de Amoses. E Amoses, ele olhando para o crescimento do povo, ficou incomodado. Ou seja, no primeiro ponto, as pessoas estavam crescendo e se multiplicaram. E a frustração de Faraó foi que quando multiplicou cada vez mais o trabalho desse povo, mais o povo crescia. Quanto mais trabalho dava, quanto mais dificultava para o povo de Israel, mais esse povo se fortaleciam, cresciam, se multiplicavam. Esse novo rei, que não conheceu José, Amoses, Faraó, no caso, incomodado com o crescimento do povo. E aí vai para a segunda frustração dele. E olha a ideia que ele teve. Verso 9 diz: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numerosos e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem e seja o caso de que, vindo a guerra, eles ajuntem-se com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saia da terra. Isso era o que incomodava ele. O fato de Deus ser com esse povo. O fato de Deus estar com esse povo. Eles estavam debaixo da bênção de Deus. Eles se multiplicavam e cresciam, frustrando os planos de Faraó. Então ele traz o povo a uma severa escravidão. Ele diz no verso 11: eis o egípcio que puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem cada vez mais com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó cidades celeiros, que é chamado de Pitom e Ramanassex. São 2 cidades que foram feitas estoques, que cresceram, multiplicaram de estrutura feita pelo povo israelita debaixo da escravidão, acompanhado por feitores. Esse povo sofria cada vez mais.
Essa era a segunda frustração de Faraó, porque mesmo o povo submetido a feitores, mesmo o povo tendo trabalho aumentado, como a Bíblia diz que eles passaram a fazer tijolos e reboco, cada vez mais estavam debaixo dessa severa ação de Faraó. A Bíblia diz que o povo se multiplicava cada vez mais. Continuava crescendo, não tinha como o Faraó conter o povo de Deus, os israelitas. A Bíblia diz no verso 12 do capítulo 1 de Êxodo, que mais quanto mais o afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Quanto mais afligia, quanto mais perseguia, mais o povo crescia. Eles ficavam inquietos, vendo o crescimento de Israel e dos israelitas, que nada poderia fazer. O medo também desse povo se revoltar, se juntar contra os seus inimigos e pelejar, guerrear contra eles e acabar indo embora. Então, como eles faziam? Aumentavam o trabalho, a carga de serviço, mas isso não resolvia. E aí Faraó parte para um terceiro ponto. E a sua terceira frustração? Vendo que ele, aumentando o trabalho, não resolveu. Multiplicando cada vez mais o trabalho e pesando cada vez mais a mão sobre eles, também não resolveu. Por quê? Cada vez que Faraó pesava a mão sobre o povo de Israel, ele não sabia, nem entendia, ou muito menos compreendia, que a mão de Deus estava sobre o povo de Israel, sobre na proteção e também sustentando esse povo, multiplicando e fortalecendo. Aí ele parte para um mais extremo ainda, que seria matar os recém-nascidos israelitas. É o que ele afirma no verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. E mesmo assim, Faraó é frustrado mais uma vez. O que aprendemos aqui, meu amado? Que o povo que Deus levanta, o povo que Deus sustenta, que é chamada a sua igreja adornada, a sua igreja justificada, limpa pelo sangue do Cordeiro, não importa as circunstâncias, não importa qual o lugar que ela esteja, não importa a perseguição, ela vai sempre crescer, se multiplicar e se fortalecer. Porque não depende de homens, não depende de sabedoria humana, não depende de uma força humana, mas depende inteiramente de Deus, do poder do Pai, do guardar do Senhor sobre a vida da igreja. Pelo mais que surgem as aflições, pelo mais que surjam as perseguições, a igreja só cresce e se multiplica. Um outro ponto também é que a igreja sendo perseguida é o combustível para o seu crescimento. Quanto mais perseguição, mais o povo se multiplica, mais o povo se espalha, mais o povo se fortalece e o nome do Senhor é anunciado. A gente vai vendo, por exemplo, a história da igreja, as igrejas primitivas, como elas cresciam. Lá em Atos, por exemplo, a ordem de Deus para com seus discípulos, para com seu povo, é que eles aguardassem naquela cidade e que esperassem serem revestidos pelo Espírito Santo, para que depois eles fossem até os confins da terra, levando e anunciando as boas novas, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. Só que, lá no capítulo 7, e esse povo, mesmo sendo revestido, eles não saíram, permaneceram lá. Queriam ficar junto, como fez o povo lá em Gênesis 11. Faz uma grande torre, vamos ficar todo mundo junto, para não se espalhar. Mas a ordem é se espalhar. No capítulo 7 de Atos, Estevão é apedrejado. Perseguição por causa da pregação do Evangelho. E o povo se espalha. Assim como Tiago diz, escrevendo aos forasteiros, aos que estão espalhados, aos que estão dispersos.
O povo se espalha por causa da perseguição do Evangelho. O povo se multiplica. Vemos que a igreja, ela fica muito confortável, a igreja ela fica congelada quando não há perseguição. Mas à medida que há perseguição, que há uma busca incessante para eliminar os cristãos, a igreja só se fortalece e se multiplica. Não devemos esquecer de que Deus, ele continua com a gente. Deus está com a gente, independente das perseguições, independente das situações difíceis e adversas. O povo de Deus só cresce, se fortalece e se multiplicam para a glória de Deus. Porque a bênção de Deus está conosco. A bênção de Deus está com você. Deus abençoe sua vida.